Galera, tudo certo? Tudo bem? Fico muito feliz. Eu retornei hoje para comentar um pouquinho com vocês como se deu a minha chegada até aqui. Me perguntaram um pouco, né? Questionaram ao longo desse tempo todo que eu tô na saga do direito, né? O que me impulsionou de fato, o que de fato fez com que eu tivesse certeza de que eu queria o direito. E aí hoje eu vou falar um pouquinho com vocês disso, tudo bem? Primeiramente, eu queria abordar um pouquinho aqui com vocês, que é quem é o Edivan. Então, eu sou o Edivan, não vou falar a minha idade. Eu tenho no meu currículo, né, por assim dizer, umas passagens, né, mesmo que rápidas por alguns cursos de algumas faculdades e tal, mas eu sou formado mesmo, né, com diploma e tal, em bacharelado em enfermagem. Então, no ano de 2010 foi eu vou falar isso, vocês vão descobrir a idade. No ano de 2010, então foi meu último ano no ensino médio. Oh my god, 10 years ago. Um, eu me formei no ensino médio, fiz um pré-vestibular social da Universidade Federal Fluminense e consegui passar. Então passei para História na UF, Niterói, e pelo ProUni eu passei para Estácio. Né? Então eu decidi fazer Estácio porque me daria mais flexibilidade àquela história, né, gente? De ter que trabalhar para se sustentar. E aí eu comecei a estudar enfermagem, bacharel em enfermagem na parte da manhã. Então eu chegava às 7h30, saía em torno de meio-dia, almoçava e ia para o meu trabalho. Eu trabalhava como telemarketing lá em Niterói. E aí, quando foi em 2013, eu pedi demissão e voltei pro interior do estado. Fui morar com a minha mãe, com a minha família, na verdade, né? Fui morar com eles e transferi o meu curso para o interior. Então, Estácio, como ela tem vários campos na cidade do Rio de Janeiro, eu fui para a cidade, eu fui para o Campos dos Goitacazes, que é o nome da cidade. E aí eu fiz o meu quarto período lá. Isso, meu quinto período, perdão. Então, quinto período eu comecei em Campos dos Goitacazes e terminei em 2015.2. Então, 2015.2 eu já estava com a graduação completa, não sem reprovação em nenhuma matéria, sem, enfim, aquele típico aluno, né? É, que não gosta de reprovar. Como eu nunca reprovei na vida, então eu não ficava de recuperação e tal, sempre dei o meu melhor. E aí, só que nesse meio tempo, entre 2011, que eu comecei a faculdade, e 2015, eu consegui passar em 2014 para a UF, campus dos Goitacazes mesmo, no curso Ciências Econômicas. E nesse momento eu já estava meio balançado, né? Se era aquilo que eu queria, eu gostava da enfermagem fato, né? Mas eu não queria me ver só no hospital. E aí eu passei e fui conversar com a minha avó. A minha avó, Dona Maria da Penha, maravilhosa, uma senhora. Aí a minha avó falou assim, eu falei, ai vó, eu passei por curso numa universidade pública e falei pra ela da importância, né, da universidade pública. A minha avó analfabeta, é uma mulher que criou 9 filhos, né, e a gente sempre discute essas coisas. E ela sempre com aquilo do advogado, né, que agora todos vocês sabem. E aí ela falou assim, meu filho, não faz isso não, faz sabe o quê? Termina essa que você tá, depois você vê se vai querer outra coisa mesmo, e aí você faz de novo, você vai conseguir, eu tenho fé em Deus. E aí eu falei, ok, vó. E aí foi isso. Então eu fui lá e deixei, não fiz matrícula. É, 2000 aí terminei, né, em 2015.2, minha formatura foi em 2016.1, lá no março, né? Minha formatura não, minha colação de grau que a gente fala, né? Então aqui tá, esse é o meu diploma, né, o certificado da Universidade Estácio de Sá, bonitinho, Edivanjo Ramos. Então eu sou bacharel em enfermagem,
Eu costumo dizer que enfermeira é quem trabalha, né? Tipo, advogado, quem atua, né? Quando não é, quando passa na OAB é advogado, quando não é só bacharel em direito. Tem essa brincadeira, né? Eu não sei como funciona. E aí, em 2015.2, eu comecei na saga. Eu quero uma segunda graduação. Eu já vou explicar aqui para vocês que eu não conseguia sair de campus, que eu estava desempregado, que eu não tinha recursos, então os hospitais não aceitavam enfermeiro, nem voluntário. Eu queria ser muito voluntário para pegar experiência, não aceitavam, então isso me desestimulou muito. E aí, em 2015.2 mesmo, eu fiz o vestibular do Instituto Federal Fluminense. Eu tenho formação artística, eu sou ator, e eu sempre fiz cursinhos de teatro, eu sempre trabalhei com pessoal de companhia de teatro, e aí abriu o primeiro curso na região superior de licenciatura em teatro, no Instituto Federal Fluminense, que hoje são os IFES, né? Institutos Federais, que eram antigos Cefetes, essas coisas. E aí eu falei, meu Deus, eu quero. Eu fiquei fascinado, gente, vocês não têm noção. Aí fui, me inscrevi, paguei a taxa, acho que o vestibular era R$ 50. é, não estudei, eu não estudo, na verdade, uma coisa que eu queria esclarecer por conta dessa rotina de trabalho e tal, eu não consigo estudar, então eu não tenho uma metodologia para estudo para passar em vestibular. Eu apenas vou com o conhecimento que eu tenho. É claro que eu dou uma revisão, faltando uma semana antes de alguns conceitos, né? Mais da parte exata. Então, em exatas, sim, eu vou, olho algumas fórmulas, vejo algumas coisas para relembrar e tal. Mas o meu forte mesmo é humanas, né? Então, geografia ok, história ok, português ok, redação nem se fala. E aí eu fiz o vestibular do IFE, do Instituto Federal Fluminense, para licenciatura em teatro. Isso aconteceu em 2015.2 e para eu entrar em 2016, né? No início, lá em janeiro. E aí eu passei e eu trouxe aqui para vocês eu tirei um printzinho aqui, ó. Eu tinha passado, não sei se vai ficar muito claro. No Instituto Federal Fluminense, em Campos dos Goytacazes, licenciatura em teatro. E eu fiquei muito feliz, nossa, isso e aquilo. E fui. Maravilhoso entrar no IFE. Sempre tinha entrado no IFE só para fazer cursos de extensão. Então, meu curso de Libras eu fiz lá, o meu curso de extensão em Libras de 2 anos, maravilhoso. E depois eu volto como um aluno mesmo da graduação, da licenciatura, né? Fiquei janeiro, fevereiro. E como eu tinha feito o Enem também, né, em 2015, eu falei assim, eu fiquei muito desestimulado com algumas coisas que eu ouvi dos professores tal, na licenciatura em teatro, e eu falei assim, desculpa pelo que eu vou falar. Mas eles criticavam muito viver de arte, e eu já sabia disso na prática. É complicado mesmo viver de arte, e aí eu fiquei mais estimulado com algumas falas de alguns professores, e eu falei, eu vou sair. Eu não quero isso pra mim, não. Por mais que eu ame a arte. E aí eu usei minha nota do Enem para Universidade Estadual do Norte Fluminense, que é na minha cidade também. Em Campos dos Goytacazes tem 3 universidades públicas. UF, que é a Universidade Federal Fluminense, então a sede é em Niterói, mas ela tem vários campi em todo o Rio de Janeiro. Ah, a UENF, que é a Universidade Estadual do Norte Fluminense. Então são 3 estaduais: a UERJ, a UESO e a UENF. A UERJ é a maravilhosa, poderosa, enorme, que fica na capital. A UESO é a Universidade Estadual da Zona Norte, tá? E tem a UENF, que é a Universidade Estadual do Norte Fluminense, que fica em Campos dos Goytacazes, que foi projetada pelos mestres, o mestre maravilhoso, o professor Darcy Ribeiro, e a nossa universidade leva o nome dele, né? E a arquitetura do nosso teatro foi feita por Oscar Niemeyer, que é maravilhosa. O auditório, né, da UENF, aquela arquitetura que só o Niemeyer sabe fazer. Inclusive, nós temos
uma homenagem a ele lá e tal. É, e aí eu falei, não quero isso pra mim. E aí eu coloquei a minha nota pra passar na UENF. E aí eu disse assim, como é que eu vou conseguir? Em qual curso eu vou fazer? Então eu fui, dei uma olhada em vários cursos que tem. A UENF tem cerca de, acho que 17, 15 cursos, alguma coisa assim nesse sentido. Entre eles pedagogia, licenciatura em matemática, engenharias, medicina veterinária, que eu também cheguei a fazer lá, física, química, sociologia, hum, zootecnia, aham, agronomia, medicina veterinária, todas as outras engenharias, civil, de produção. E é isso. E aí eu coloquei, então, lendo toda a lista, eu falei, bom, eu vou ler um pouco do que é cada profissão aqui e ver o que me encaixa. E aí eu coloquei engenharia agronômica. Agronomia, né? Mais conhecido como agronomia, mas após a colação e a sua titulação, né? A titularidade que nos dão vai ser de engenheiros agrônomos. E eu coloquei. Aí passei na agronomia, fiz a minha matrícula, fiquei todo feliz. Ah, mas antes disso eu cancelei, né? Cancelei a minha matrícula lá no IFE, só depois que eu passei na UENF, né? Então, depois que eu passei, eu falei, opa, eu vou para a UENF. E eu pensei na perspectiva, né, de salário, a titulação, ser um engenheiro, vai ter mais oportunidades. E aí eu fui e cancelei a minha matrícula. Aqui eu tenho, né, o comprovante que eu tinha feito a matrícula no IFE, no Instituto Federal Fluminense, em 2016.1, né? E após ter passado para o ENF, eu fui cancelar. Então eu cancelei. Assim que eu me matriculei na UENF, eu já voltei lá para cancelar. Porque eu fui orientado na própria UENF que a gente não pode ter. Quando a gente faz universidade pública, você não pode ter duas matrículas nesses órgãos, né? Agora, se você estuda uma universidade particular, tudo bem. Ah, aí fiz minha matrícula, né? Tava todo feliz. Ah, engenharia agronômica, agronomia, na UENF. E fiquei tudo feliz. Fiz a minha matrícula. Aí aqui tá o meu comprovante. Gente, eu guardo tudo na minha pasta catálogo. Então na pasta catálogo tá tudo reservado, tudo guardadinho, tudo comprovado. E aí fiz a minha matrícula, a universidade entra em greve. Porque o governo do estado não estava pagando aos professores, né? Então, o governo não estava pagando já tinha 3 meses, os professores pararam. E aí a gente ficou, o que vai acontecer, o que a gente vai fazer? Eu cheguei a participar do trote, meu sonho era ter feito trote, né? Meu sonho era fazer trote na universidade. Universidade particular, geralmente no Rio de Janeiro não tem isso, dependendo dos cursos, né? E aí eu passei pelo trote da agronomia, foi maravilhoso, bateram na gente, mas não bateram nesse sentido, né? Eu não gosto de trote vexatório, tá bom, gente? Mas esse que eles fizeram lá, em certa parte foi, em certa parte eles respeitaram. Eu falei, ó, por questões religiosas, isso e aquilo, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo a eles. Tudo bem. Você se sente confortável? Beleza. Então, jogaram água de peixe, peixe podre, eu acho, na gente, jogaram trigo, jogaram tinta, mandaram a gente fazer algumas coisas lá, enfim, depois a gente saiu pra rua, sujo, fedorento, pra pedir o dinheiro. Ah, e aí, uma semana depois que era para começar as aulas de fato, chegou essa bomba da greve. Então, a greve foi em 2016, né, a partir de março. E aí eles ficaram 3 meses sem dar aula. Então, a gente ficou em casa. O que a gente vai fazer? E aí, a universidade só voltaria em agosto. A gente só voltou a estudar em agosto de 2016, meu primeiro período. E como a UENF é anual, né? A UENF é igual a, UF, a USP. Não tem vestibulares, né? 2 vezes ao ano, tipo SISU ponto 1, ponto 2. É uma vez só. E aí eu fiquei, o que eu vou fazer agora?
Aí começou aquele burburinho, a universidade vai fechar, quebrar as universidades, e você sabe que o senso comum, né, muitas das vezes fala mais alto. E aí um monte de alunos começaram a sair. Saíram da UENF, foram para a Federal, e eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu usei a minha nota do SISU 2016.2 e voltei para o IFE, só que foi para um outro campus. Lá em campus tem dois IFES, tem um campus centro, fica no centro da cidade, ele é maior, tem mais cursos, né? E tinha o campus Guarus, que era onde eu morava, né? Guarus é um distrito lá em Campos dos Goytacazes. E nesse campus tinham dois cursos de licenciatura em música e engenharia agronômica. E eu falei, então eu vou para engenharia agronômica porque a minha namorada fazia. Hoje minha namorada está formada, já tem pós-graduação, né? Está começando mestrado, alguma coisa nesse sentido. E eu falei, nossa, vou garantir o meu título de engenheiro, né? A gente já estava namorando há um ano e meio, isso. Aí eu falei com ela, eu acho que vou botar para engenharia no IFE também, porque a UENF tá parada, não vai voltar, não sei. Aí ela vai. E aí eu coloquei e fui aprovado, né? Fui lá, fiz a matrícula, só que só começaria em outubro. Foi outubro, isso. Só começaria em outubro, setembro, alguma coisa desse tipo. E aí o que aconteceu? Vocês sabem que eu acabei de falar anteriormente que por lei a gente não pode ter duas matrículas no ensino superior público. Mas eu mantive, eu falei, eu não sei o que vai acontecer. A UENF tem a possibilidade de retornar. Se retornar, eu vou ver o que eu faço. Então fiquei matriculado, fiquei aguardando o que ia acontecer. A UENF voltou em agosto, então a gente começou a ter aula 2016.2, tá? Embora a gente tivesse passado em 2016.1. E aí eu voltei lá no IFE e falei, não, é porque eu vou dar oportunidade para outras pessoas, para vocês chamarem, então, os próximos alunos da lista de espera. Então eu cancelei a minha engenharia agronômica no Instituto Federal Fluminense. Voltei para a UENF, fiquei quietinho lá, comecei as aulas maravilhosas. Aí aqui tem a minha grade, né, que eu guardo até hoje, a grade da UENF, a Universidade Estadual do Norte Fluminense. Darcy Ribeiro, como eu falei para vocês, leva o nome dele, maravilhoso. Edivanjo Ramos. Aqui estão as disciplinas. Isso daqui é o meu histórico, na verdade, né? O meu histórico escolar. E aqui vocês podem ver que tem a nota. A nota, as notinhas aqui, ó. Que não é fácil também, tá, gente? Tem umas disciplinas que só Jesus na causa. No curso de engenharia agronômica, né? Da agronomia. Como, por exemplo, biologia dos vegetais superiores. Essa biologia dos vegetais superiores é dividida em duas partes. Eu tenho a prática e a teórica. Na parte teórica é um professor, na parte prática é outro. E aí foi muito complicado, porque a parte teórica foi exigido tipo concurso, sabe? Tem um concurso que se você errar uma, você anula duas certas. Era basicamente assim a prova da professora. Mas deu tudo certo no final, porque ela passava uns trabalhinhos lá que a gente fazia. E aí a gente conseguiu passar, mesmo que com a nota 6, 6.2, 6.5. Mas não era fácil, não. E aí o tempo foi passando. Eu fiz o primeiro semestre, o segundo semestre, e eu não fui me identificando, né? Eu cheguei até a tentar fazer estudar, né? Fazer. Como eu posso falar? Eu queria ganhar uma bolsa de extensão, uma bolsa de monitoria. E eu comecei a ser voluntário em um projeto. Aí eu tentei o projeto lá do pessoal do formigueiro, da entomologia, não deu certo. Aí fui pro professor Mendonça, maravilhoso, lá da agronomia. E aí eles tinham um projeto com cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar não, perdão. Com café. Café conilon. Isso, com café conilon. E a pesquisa deles era pertinho da minha casa, no bairro ao lado. E aí eu fui uma vez, vi como que funcionava. E aí, tipo, eu já fui começar. Eu comecei nossa, eu acho que isso não é muito a minha cara. Plantação, sol, enfim, por mais que eu saiba que tenha outras áreas que a gente também trabalha, tá bom?
Aí eu falei, acho que eu não tô gostando não. Aí fiz o segundo semestre. Aí em 2016, ainda assim, eu tinha feito o Enem. Aí fiz o Enem de novo. Aí falei, bom, ano que vem eu vou para medicina veterinária, porque a gente tinha aula com os alunos da medicina veterinária, da zootecnia, né? A agronomia tem aula com esses dois cursos, né, juntos. E aí eu fiz 2016 o Enem 2016, fiz. Quando foi em 2017.1 eu usei a minha nota, passei para medicina veterinária. Perfeito, gente, lembrando que nisso tudo aí eu estou desempregado. Nada na área da enfermagem, sempre tentando, home care, nada, 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 nada. Campos é uma cidade muito complicada. E eu não tinha perspectiva ainda de sair da minha cidade. E aí passei para medicina veterinária, fiquei todo feliz. É, Aí teve um caso lá que esse negócio de fraude às cotas, um aluno branco, branquíssimo, branquíssimo, entrou dizendo que era PPI, que era índio, que não tinha nada de índio. Essa é a complicação da declaração, né? Enquanto tinham várias pessoas esperando para ser chamado. Na UENF funciona da seguinte forma: se você ficar na lista de espera, o que eles vão fazer? Ele vai convocar todas as pessoas que estão lá na lista. Aí você tem que ir, mesmo que você não esteja dentro do quadro de vagas. Eles vão falando: Maria da Penha, tá no primeiro lugar. Maria da Penha não apareceu? Continua. Edivanjo Ramos, tem 5 vagas. É, Josineide, Patrícia, Pedro, são as 5 primeiras pessoas. Não estão, eles continuam até preencher. Aí foi chamando, foi chamando. E aí foi isso. Aí tinham 3 vagas para medicina veterinária. Eu estava no segundo. Tinha uma menina na frente, outra garota. E aí chamaram esse menino. O menino veio descendo, entrou no PPI. Eu já tinha encontrado ele da agronomia. E eu fiquei. Não tem comitê que faça, que apure. Então, dependendo da universidade, a universidade é muito. Corrobora, na verdade, né? Ela corrobora com essas práticas. Não vem com esse argumento de que meu avô foi, meu avô era preto, meu bisavô, meu tataravô. Enfim, por isso que a UF, que eu admiro muito, ela usa esses critérios fenotípicos, né? E aí você não só passa, como você faz a sua matrícula e depois você vai para a banca. Se você não passar na banca, cancela a sua matrícula. Perfeito. Para justamente evitar essas fraudes. E aí entrei na medicina veterinária. Aí aqui tá a minha declaraçãozinha, né, de matrícula. Medicina veterinária. E preciso dizer para vocês que foi o ano mais incrível da minha vida. Eu adorei. Até mesmo por ter vindo da enfermagem, né? Então tá muito ali naquela área biológica, na área da biologia. Incrível, mas é aí que começam os entraves, gente. Quando a gente fala que a desigualdade, que a escola produz desigualdade, e que a gente que é pobre, que passa para uma universidade pública, a gente não consegue se manter, porque é isso. Pai desempregado, mãe trabalhando de empregada doméstica, e eu morava com a minha irmã recém-separada, então ela estava desempregada, então eu, Edivan, quem sustentava, eu quem tinha que pagar a luz, comprar as coisas, né, para dentro de casa. E agora, pasme, eu conseguia me virar ganhando R$ 307 das aulas de inglês que eu ministrava numa escolinha lá na cidade. Eu ganhava R$ 7,27 a hora aula. Toda quinta-feira eu dava aula de manhã e de tarde para todas as turmas do ensino da educação infantil, perdão, do ensino fundamental 1. Então, de primeiro ao quinto ano era comigo. E foi assim que eu me mantive durante 2 anos. 2 anos que eu fiquei lá na escolinha. A UENF me dava uma bolsa de R$ 300, depois aumentou para 350. E isso juntava. E a faculdade de medicina é integral, gente. Medicina veterinária é integral, né? Como vocês devem saber, porque a gente tem aula às 8, pausa, volta às 2 horas da tarde,
enfim, complicado, fiz muitos amigos. Uma peculiaridade que eu queria dizer para vocês é que eu discuti com a minha mãe esses dias por conta disso. Ela gritou, eu gritei, porque eu agradeci muito a minha tia ter me levado para morar com ela, fora de Campos dos Goytacazes, porque a mentalidade da nossa população lá não é essa mentalidade voltada, né, para o ensino superior. Muito mal termina, né? Quanto mais marginalizada a pessoa tá, quanto mais periférica a pessoa tá, perdão pelo helicóptero, o avião que tá passando ali. Quanto mais periférica ela tá, mais distanciada ela tá do conhecimento. Então, muitas das vezes os alunos iam para a escola só para purpurir, porque não sabe porque tá ali, ou porque tem que se alimentar, porque tem que comer. E a minha tia me levou para morar com ela. E eu agradeço muito, porque na escola que eu estudei, o Colégio Estadual Walter Orlandini, que fica ao lado do Colégio de Aplicação da UERJ, formação de professores, né, Universidade de Professores, eu fui muito feliz pelos professores que eu tive, que eram professores que já davam aula tanto na UERJ quanto na UF. Então, o nosso pensamento, a gente foi moldado para fazer o vestibular. Então, quando você sai do interior do estado, você vai para a região metropolitana, né? Você vai estudar na metrópole, sua cabeça abre. E eu voltei outra pessoa, eu me formei como outra pessoa, minha tia me instruiu como outra pessoa. Eu sou muito grato a ela, sou grato à minha mãe também, enfim, mas isso é primordial. Por isso que eu digo que as universidades públicas, elas precisam ser preenchidas pelo povo que estuda na escola pública também, mais ainda. O povo da escola pública não conhece a universidade. Você vê, o povo de Campos não sabia o que era o UERJ. A menos de 10 quilômetros, perdão, a menos de 100 metros da UENF tem um colégio, uma escola técnica. Aqui chama de ETEC, lá no Rio nós chamamos de FAETEC. Tem uma FAETEC, né? É uma escola técnica, e muitos dos alunos ali não sabiam o que era o UENF, o que a UENF tinha. Mesmo eles sendo formados em técnicos, não sabiam que a UENF estava ali próximo a eles. Ou entravam, consumiam água, brincavam lá na quadra, mas não sabia que era uma universidade pública para eles, feita para eles. Então é disso que eu estou falando. Os entraves, as barreiras que o estudante de escola pública, que a partir do ensino fundamental 2, né, e médio encontram. Muitas das vezes vão se evadir, muitas das vezes vão terminar e pronto. Aí, mas o pensamento do pessoal lá é sair, trabalhar em mercado, trabalhar em uma loja, ajudante de pedreiro. Não estou condenando, mas digo que a gente tem mais para aprender. A gente pode trabalhar sim, como ajudante, mas a gente vai buscar uma formação mesmo, uma profissionalização, de forma que a gente ascenda, né? Uma ascensão via escola, né? Porque se a gente ficar nessas profissões servis, a gente não consegue ascender e a gente continua perpetuando uma elite no ensino. Para vocês terem uma ideia, os alunos que entram no campus dos Goytacazes, na UENF, em sua grande maioria são alunos de outras cidades, são alunos de outros estados. São Paulo, muito. Bahia, nem se fala. Minas Gerais, por demais. Aí tem da capital, do Rio de Janeiro, tem de outras cidades próximas. Mas da própria cidade de Campos dos Goytacazes, se você fizer uma enquete dentro de sala, quem é de Campos? Eu, 2, 3, 4 no máximo, tá? E aí eu comecei a medicina veterinária, fiz todo o semestre, 2017.1, foi maravilhoso. Aí me voluntariei para ser estagiário, então comecei a estagiar no centro cirúrgico. Ai, que delícia, gente. Eu fiz tanta coisa, tanta coisa naquele centro cirúrgico. Muitas cirurgias, ajudei muitas cirurgias, fui instrumentista, né? Da médica veterinária que estava responsável lá pelas cirurgias lá de castração, retirada de tumor, ortopedia também, da dentista. Nossa, odontologia canina, gente, vocês não têm noção. Eu me apaixonei pelo curso, mas eu fui pego pelo entrave do trabalho. Eu decidi sair para poder trabalhar, porque
porque eu já não tava mais aguentando a situação da minha casa, da minha irmã e tal, enfim. E aí, em 2017.2, eu tinha usado a minha nota para direito na UF, Niterói. Eu passei para direito, aí sim, gente, o sonho da minha avó seria cumprido. Da minha avó e meu seria concretizado, né? Então eu passei para direito 2017.2 na UF Niterói, mas não fui, justamente porque eu não queria incomodar a minha família de lá, minha tia e tal. Foi uma questão mais de orgulho minha mesmo, e eu fiquei relutando. Eu conversei com os amigos, eles, nossa, eles me abraçaram tanto, eles falaram, Ed, é o seu curso, porque eles brincavam por conta de eu falar muito, né? Eles falam, nossa, garoto do vocabulário rebuscado, Ed, o direito é a sua cara, não sei o que, não sei o que lá. Vitor Paixão, né? O meu amigão lá de Duque de Caxias, que a gente tinha feito um pacto, né? Ele nem sabe disso. A gente tinha feito um pacto, a gente prometeu que iríamos passar para medicina. Medicina humana, né? Ele fazia medicina veterinária comigo, mas ele queria fazer medicina mesmo. Eu falei com ele, tá bom, então vamos estudar. Só que o meu estudo, eu não estudei, mas o meu foco era pro direito. E ele ficou muito feliz e ele falou, Ed, você tem que ir. E eu não fui, gente. Eu falei, eu não tenho emprego, a UF não tem programa de bolsa de início já, assim que a gente entra, então a gente tem que esperar um semestre para poder fazer a inscrição, e eu não fui. Isso foi em agosto, tá aqui para vocês, ó, o comprovantezinho que eu tinha passado. Eu tô aqui embaixo. Eram, tinham duas, né? E eu tô aí, Edivan, e eu não fui, fiquei muito triste. Isso foi em agosto de 2017. Perdi a minha oportunidade. 2 meses depois eu encontro um emprego. Eu trabalhar no Rio de Janeiro. E aí o arrependimento bateu, gente, vocês não têm noção. Bateu, 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 bateu. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. Poxa, se eu tivesse vindo, passado os 2 meses de perrengue, pelo menos ia dar certo. E eu fiquei muito frustrado. Eu falei, eu vou ter que conseguir. Eu vou conseguir. Mas o ano de 2018 eu passei todo trabalhando, ajudando a minha irmã no que eu podia, enviando um dinheiro para a conta de luz, e morando em outra cidade. Trabalhava 12 por 36 no centro do Rio de Janeiro, Centro Cultural do Banco do Brasil, maravilhoso. É um espaço público, gente, de vocês. Podem ir, não tenham medo da impetuosidade do prédio, né? Esses prédios, eles geralmente são muito com uma arquitetura, né, colonial e tal, mas ele é nosso, é gratuito, é do povo. E aí eu fiquei em 2018 todo trabalhando, uma amiga minha falou, que estava trabalhando aqui em São Paulo, falou, eu conversei com ela, né, conheci ela no curso de espanhol, e aí ela perguntei como é que são as coisas aí, quando surgiu uma vaga, eu quero. Ela, você quer mesmo, Ed? Eu falei, quero, pode me indicar. Ela foi, vai dar tudo certo. Então, em dezembro de 2018, ela me indicou, eu me inscrevi, passei por 3 entrevistas online, né, via Skype, conversei com as pessoas. Dia 13 de dezembro eu tinha o resultado que eu tinha passado. Eu começaria a trabalhar em janeiro de 2019 em São Paulo. E aí começou aquele rendezvous. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Pedi demissão do emprego. Minha família veio passar o Natal comigo. E aí eu comecei a ajeitar tudo. Doei todas as coisas que a gente tinha para algumas pessoas e levei algumas coisas para Campos, interior do estado, onde a minha família morava, para poder depois eu ir de vez para São Paulo. E 13 de janeiro de 2019 eu desembarco aqui em São Paulo. Não conhecia ninguém, não conhecia para onde ir. Peguei o endereço de um quarto que eu aluguei na internet. Desapontei, né? Despontei aqui pá, com a minha televisão, com o meu ventiladorzinho, com 2 malas. Fui direto para esse local, um cubículo apertado, que a gente podia sofrer algum tipo de transtorno do pânico, claustrofobia, um lugar apertadíssimo, só tinha espaço para cama, o guarda-roupa no cantinho mesmo, né? É,
E o banheirinho desse tamanho no fundo, com vaso, com chuveiro em cima do vaso, mas sabe, pagando R$ 750 nisso, mas eu não conhecia ninguém, eu precisava vir. E isso foi primordial para mim, gente. É por isso que eu digo, a gente vai ter entraves, a gente vai ter dificuldade, mas a gente tem que, de alguma forma, romper isso. Porque senão a gente não chega nos lugares em que a elite insiste em deixar como se fosse só dela. E aí eu fui. Cheguei aqui, comecei a trabalhar no dia 16 de janeiro de 2019. A USP, perdão, eu sempre confundo UF e USP. É, o SISU abriu, né, em 2019. Acho que foi fevereiro ou janeiro, alguma coisa assim. E eu comecei a me inscrever. Eu falei, agora vai, direito, vai ser aqui em São Paulo, vai ser aqui na USP. E fui fazer a minha inscrição, não passei por conta de 10 pontos, né, pra me inscrever. Faltaram 10 pontos, porque tinha um valor lá pra tentar se inscrever. Aí eu falei, não vou, eu não vou desistir. E aí o que que eu fiz? Eu falei aquela estratégia, eu vou entrar em qualquer curso e vou tentar transferência interna. Só que para eu entrar em qualquer curso eu precisava ter uma afinidade com algum. Então eu fui vendo todos os cursos daqui da USP, perdão, e aí eu encontrei a pedagogia. Seria pedagogia ou administração e tal, mas pedagogia tinha mais a minha cara por conta de já ter ministrado aulas, né, de inglês com os alunos lá no ensino fundamental 1, então já tinha uma pedagogia e tal, né, na minha vida, tinha ministrado aulas também de teatro no Senac, aula de inglês também no próprio Senac, né, uma forma de conseguir um outro dinheirinho, né. Uma professora de um curso que eu fiz me viu, pediu para eu fazer uma peça para ela na Faetec, e ela gostou tanto, ela falou, vou levar você para trabalhar comigo no Senac. Eu fiquei, né, nesses freelancers. Quando tinha a turma, ela me chamava e eu recebia. O Senac pagava bem, por sinal, né? R$ 35 a hora aula é um valor bom. À época, né? 2014, 2015. E aí eu vim então, fiquei esperando, passei na pedagogia. 2019.1, fiz o meu cursinho quietinho, com as minhas dificuldades. E, gente, uma coisa que foi primordial para mim: segredos, sonhos, a gente vai semeando ele aqui, ó. Vai regando, vai trabalhando, vai cuidando da terra. Não conte sonhos, não contem, não contem, não espalhe para as pessoas, porque eu acredito muito nessas coisas, né? Tenho formação religiosa e tal. Tem gente que sim tem inveja, tem gente que sim que torce para não dar certo. É uma coisa humana, é algo natural do ser humano. Às vezes alguém te apoia, outras vezes muitos não apoiam. Assim, na verdade, sempre, né? E aí eu semeei aquilo quietinho em mim, aquilo quietinho em mim. Fiz a minha primeiro semestre da pedagogia, fiz o segundo com louvor. Quando abriu o edital da Sanfran, Edivan foi quietinho. E foi isso, e hoje eu tô aqui. E eu precisava trazer isso para vocês, que basicamente foi isso. Então eu estive passando por enfermagem, ciências econômicas, licenciatura em teatro, engenharia agronômica, engenharia ambiental, medicina veterinária, direito UF, sem fazer a matrícula, pedagogia, direito Sanfran. Eu tive que navegar por vários mares, me deram um conhecimento interdisciplinar naqueles que eu fiquei por um período, né? Mas foram essenciais. Não foi porque eu sou ganancioso, não foi porque eu sou indeciso. Eu concordo que eu sou um pouco indeciso em algumas questões, é, mas é porque eu não podia ter o privilégio de me manter, de escolher e ficar até o final. Agora sim, eu digo para vocês, nada me tira desse curso, direito da USP. Eu vou batalhar. Se eu tiver que ficar sem trabalho, eu vou me virar da forma que eu puder. Mas eu vou terminar. Porque só quem sabe um sonho, quando ele é alcançado, sabe? E olhar para trás e ver todas as barreiras que eu
sabe, eu pulei todos os obstáculos que eu tive que derrubar também, né? Os muros que eu tive que destruir e os que eu tive que construir também, porque alguns muros são precisos para a gente bloquear algumas pessoas negativas na nossa vida, algumas pessoas que dizem que não vamos conseguir, sabe, colocar algumas barreiras para que elas não venham no nosso encalço e continuem desestimulando. É isso. E aí deu certo, eu tô aqui, eu tô muito feliz. Esse daqui é o histórico escolar, né, da pedagogia. Foi o histórico que eu usei para poder fazer inscrição também na, na Sanfran, né? Fui fazer a minha inscrição para transferência. E é isso, eu estou muito feliz. E vai dar tudo certo. E esse foi um pouco do meu percurso. Eu não sei se eu fui. O que vocês vão achar do vídeo, mas eu precisava desabafar, eu precisava colocar isso para vocês e dizer que sim, vocês podem, sim, vocês vão conseguir, sim, você tem um outro curso, mas você pode ter outro, pode ter mais, pode sim, pode sim, pode sim. Não deixe ninguém dizer que vocês não podem. Você tem um curso do coração, tem sim, pode fazê-lo, mas tem um curso que você quer como profissão para ganhar melhor, quer sim, e vai fazer sim. Tá? Se os pais do burguês dizem que ele pode, por que a gente não pode dizer que a gente também pode? Não é? Então é isso, pessoal. Um beijo para vocês. Obrigado por me ouvirem. E não sei se eu vou voltar com algo mais, mas eu espero que sim. Mandem perguntas, façam o que for preciso. Mas saibam que vocês não estão sozinhos. Vocês nunca estiveram. Deus sempre esteve agindo, ou qualquer que seja a sua fé, o que quer que você acredite, sempre esteve alguém contigo, te dando suporte, dando apoio, mesmo que você não tenha percebido. Tá bom? Um beijo, um grande abraço e a gente se vê.